Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Pocket Woodflow. Eu sou a Suelen, coordenadora financeira aqui da Woodflow. Estou aqui com meu colega Matheus e com o nosso convidado de hoje, o Jean Polakowski, que ele é formado em Engenharia Florestal pela PUC e é fundador da Ambiente Florestal. Olá, Jean, seja Olá, muito pessoal. bem-vindo ao nosso canal Muito aqui. obrigado. Obrigado por aceitar, né, o nosso Obrigado a convite. vocês. E eu queria começar, né, que você contasse um pouquinho da sua história pra gente, como você veio parar nesse mundo florestal. Primeiro, gostaria de agradecer os dois aí pelo convite, né, por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês no Woodflow. Eu comecei muito cedo, eu ingressei na faculdade com 17 anos, né, já tive o privilégio de iniciar meu estágio muito cedo também aos 18 anos, no qual eu consegui compilar alguns dados e chegar à conclusão de ter minha própria consultoria, né? Então, querendo ou não, a nossa região de Curitiba, ela não tem uma oferta tão grande assim de emprego, né? Então, foi um dos pontos que me favoreceu a pensar na consultoria. Outro, que o estágio, ele já me deu essa base de conhecimento, né? É uma coisa que eu já sabia fazer, né? Que eu aprendi ao longo do tempo a fazer, e eu tive contato nesse estágio, que era um órgão público ambiental, eu tive contato com engenheiros do próprio órgão e engenheiros de requerentes que eram de fora, que tinham suas próprias consultorias. E eu vi essa dificuldade aí do próprio requerente de encontrar esses consultores. Então, meio que eu vi essa oportunidade e desde cedo, né? Então, eu tive o privilégio de iniciar o meu estágio já sabendo o que eu queria. Então, isso facilitou muito, porque eu poderia correr atrás das informações que eu precisava para ser um bom profissional na área. Ah, legal. E o que a consultoria sua faz, né? Quais são Tá. as áreas de atuação? A consultoria, na verdade, é um tema muito amplo, né? Uhum. Mas a gente oferta aí trabalhos, basicamente três tipos de trabalhos. Um deles seria a autorização florestal. Então, tem duas metodologias de autorização, tem área urbana e área rural. A área urbana se encaixaria com árvores isoladas, com vegetação, que é mais voltada realmente aos empreendimentos, né? Então, as construtoras hoje, elas adquirem, antes de adquirir uma área, elas consultam uma viabilidade. Então, a gente pega a base legal, a gente vê o que ela quer fazer e a gente vê se seria possível realmente montar esse empreendimento nesse local, né? Se dá viabilidade para ela pelo que ela quer. E dar entrada junto ao órgão ambiental, né? Isso na área urbana. Na área rural, a gente cai numa espécie nativa nossa aqui, que é a bracatinga. Então, existe um manejo de bracatinga, no qual você maneja aí aproximadamente a cada 10 anos, né? Mais um item seria os mapas, que o mais famoso é o mapa de uso e ocupação do solo. O que o órgão entende? Ele entende que ele precisa ter informações suficientes para aprovar uma obra, então ele pede que o engenheiro florestal faça esse mapa, que já diz que é o uso atual dos solos, mas o pretendido. Então sempre eu gosto de fazer a situação atual e a situação do que realmente a construtora pretende fazer, né? Por que o órgão solicita isso? Porque não pode estar sobreposto a nenhuma margem de rio e nenhuma margem de nascente, que são as áreas de preservação permanente, né? Então ele quer ter a certeza. E quando acaba sobrepondo a, digamos, vegetação fora dessas áreas, que são os remanescentes, aí a gente entra naquele primeiro item, que seria a autorização florestal. Então o órgão vê que precisa, né, realmente fazer a supressão e a gente abre daí o processo de supressão. Mas digamos que esse mapa de ocupação do solo é meio que um mapa que precisa em todos os processos, mas também naquele projeto inicial, para ver se vai dar viabilidade realmente pelo que o empreendedor ele quer fazer lá no imóvel dele, né? Fora isso, o último item seria o PRAD, que é o projeto de recuperação de áreas degradadas, né? Que é, digamos, o que detém aí mais de 80% das minhas RTs, né? O que eu mais atuo na área. Ele é muito amplo, né? Ele é muito amplo porque ele envolve tanto na aprovação do órgão, quanto questão da execução e depois manutenção e monitoramento. Então digamos, é o trabalho que eu mais realizo que a gente realiza dentro da consultoria.
De forma voluntária também eu faço palestras em universidades sobre o empreendedorismo florestal, mesmo sobre a consultoria, como que eu montei essa consultoria desde cedo, né? Visto que estamos falando de mais de 10 anos atrás, né? Mudou muita coisa. Uhum. E também estou iniciando um processo de uma construção do viveiro florestal. Já basicamente somente de espécies nativas, né? Já visando atender melhor esses meus clientes, né? Com o fornecimento das mudas também. Jean, legal, cara. Obrigado aí por estar com a gente hoje. Você falou sobre o PRAD, que é o maior serviço que você presta hoje. Uhum. Você poderia explicar melhor para a gente quando é necessário aplicar o PRAD, como que funciona? Tá. O PRAD, ele é solicitado, digamos, de duas formas, né? A fórmula voluntária, que seria para você fazer a regularização do seu empreendimento, que cai aí na parte tanto rural quanto urbana, né? Na parte urbana volta para aquela situação da construção. Então, uma determinada empresa ela vai adquirir um imóvel, ela muitas vezes tem um passivo ambiental, ou seja, ela não tem aquela margem de acordo com a lei de vegetação nas áreas de preservação, né? Então, ela me contrata para fazer essas recuperações, né? Normalmente, a empresa ela contrata do início ao fim para resolver realmente esse problema, para ela poder ter o alvará de funcionamento dela, né? E também, desculpe, isso aí na área rural, na área urbana. Na área rural seria nas regularizações de produtores rurais. Então, hoje em dia nós temos o CAR, né, no qual as pessoas têm a opção ali de aderir ao PRA, no qual realmente também elas precisam realizar a recuperação das áreas degradadas para poder a sua propriedade estar tudo ok. Tanto para poder produzir alguma coisa ali, seja uma silvicultura, agricultura, ou também só para um lazer, ela também precisa dessas regularizações. E mais um item aí que seria o autuado, né? Quando haja uma fiscalização, hoje as fiscalizações estão cada vez mais severas, nós temos imagens de satélites que realmente potencializa essas fiscalizações. Então, inicia-se um processo com uma autuação, no qual, após essa autuação, o requerente ele me contrata para elaborar esses projetos e para aprovar junto ao órgão ambiental. Então, a gente pega a base legal e apresenta ao órgão ambiental um projeto para poder realmente recuperar essas áreas, né? E o projeto, ele como eu comentei, ele é muito amplo, né? Não é só elaborar um projeto, né? Você precisa primeiro estar de acordo com a normativa, com a portaria, a gente precisa estar de acordo também com o órgão ambiental, com o que foi desmatado e o que está sendo recuperado ou compensado, e tem que fazer uma execução correta, você tem que fazer as manutenções corretas e fazer todo o monitoramento, né? Então, realmente é uma atividade aí bem ampla, né? Interessante, interessante. Você também mencionou, Jean, que você está constituindo um viveiro. Você poderia explicar melhor como que é o seu viveiro, o que você está pretendendo trazer para a sociedade também com os seus serviços com o viveiro? Tá. Como eu estou um pouco mais de 10 anos na área, eu notei muito essa falta de mudas nativas, né? Na verdade, assim, falta mudas nativas, falta mudas nativas de qualidade e falta diversidade de mudas nativas. Então, muitas vezes a gente até encontra, mas numa qualidade realmente bem baixa. Muitas vezes nem encontramos, então às vezes os viveiros vendem tudo, então até ter um crescimento para poder vender novamente, ter um lote de venda realmente demora. E a gente também tem aquela baixa diversidade, né? O órgão público, a gente tem uma base legal hoje em dia que ela necessita de diversas espécies para recuperar uma área, né? E muitas vezes a gente até encontra muda, às vezes até de qualidade, mas muitas vezes não tem a diversidade que o órgão pede. Então, eu tinha muito um problema de ter que ir em vários viveiros para conseguir unir toda essa diversidade para fazer uma recuperação, né? Então, e eu consigo também atender melhor o cliente, né? Então, eu consigo oferecer a ele, porque o processo da recuperação é desde
da aprovação junto ao órgão até no final o arquivamento do processo, né? Até o momento do que o órgão ele olha, a gente apresenta os laudos, ele olha e vê que é suficiente agora realmente só abandonar a área e que o processo se encerra. Então é realmente um processo longo e realmente eu estou montando esse viveiro para suprir, digamos, um gargalo que eu tinha, né? Então eu posso continuar crescendo, mas eu precisaria realmente desse viveiro de nativas, né? E qual que é o desafio de manter um viveiro? Um dos itens primordiais, eu acho que em diversas atividades aqui, um deles, né, seria primeiro a mão de obra, né, que hoje em dia realmente acho que em todo canto aí falta mão de obra, mas isso ainda a gente consegue. E eu sempre chamo de desafios, né? A gente tem alguns desafios aí, nada é impossível, a gente tem desafios que a gente está aí para tentar resolver, né? Um deles é aquela diversidade de espécies que eu comentei com vocês, também se torna um desafio. Por quê? Porque eu tenho todas elas dentro basicamente de um viveiro só, no qual elas possuem aí, cada qual elas possuem aí uma adaptação de ambiente diferente uma da outra, umidade, sombra, tamanho da embalagem da recuperação, umas necessitam de uma embalagem maior, porque a raiz é maior, umas não necessita de uma maior, então eu faço na embalagem menor, né? Então essa diversidade aí a gente tem que trabalhar, porque a gente não consegue, igual num comercial, num pinus, num eucalipto, numa teca, né? No mogno, a gente consegue arrancar o melhor ali em crescimento e em qualidade. Agora da nativa não, a gente tem digamos, desafios aí a fazer, a colocar elas basicamente no mesmo ambiente, né? A gente consegue sim, às vezes sombrear uma mais, uma outra menos, colocar um sol pleno, porém, querendo ou não, ainda é um desafio, né? Até mesmo porque nem sempre, dá um exemplo assim, que um órgão público solicita ali um plantio com 20 espécies nativas. É muito difícil você ter um lote das 20 para o mercado já para venda, porque elas têm um período de crescimento. Então, é difícil você ter todas elas, né, realmente prontas para a venda, né? Mas são desafios, é um trabalho de muito planejamento, né, para a gente conseguir superar esses desafios e conseguir atender o mercado. E você comentou ali, né, sobre a falta de mão de obra, né? E essa parte de engenharia florestal também, que você dá as palestras nas faculdades ali, né? Vem para ajudar isso, nessa questão também de pegar mais alunos aí para o curso de engenharia florestal. Fala um pouco para a gente. Na verdade, a gente tá conversando, né, nos bastidores sobre essa situação das profissões, né? Então, acho que o mercado aí, na verdade, ele já está sofrendo uma escassez de alunos, né? Tá tendo não sei se seria cultural ou não, mas realmente as universidades hoje em dia estão com uma baixa demanda perante alguns anos atrás, né? Então, no curso de engenharia florestal não é diferente e talvez eu creio que seja até mais acentuado por ser, querendo ou não, um curso diferente. Hoje em dia você conversa com algumas pessoas que às vezes você conhece em algum local, e a pessoa pergunta o que você faz, eu explico, a pessoa, mas o que faz um engenheiro florestal, né? Ah, mas é igual um ambiental? Então você é engenheiro ambiental? Então você é biólogo? Então já é difícil até o entendimento da própria profissão, né? E a gente se insere na universidade, eu inseri aos 17 anos, é muito jovem, né? Então, muitas vezes a gente não sabe nem o que o curso oferta, na verdade, né? A gente entra empolgado, né? Existe, sim, as feiras de profissões que as universidades apresentam aí, geralmente anualmente, né? Que a gente tem uma base e tal, o que faz. Mas a gente é seduzido pelo melhor, digamos ali, o que a feira apresenta para a gente. Então os alunos eles entram aí no curso de engenharia florestal e muitas vezes até desanimam, né? Eles entendem aí que é um curso que muitas vezes no início promete ser com aquela, né, com a parte de colheita, a parte de silvicultura, e muitas vezes tem aquelas matérias obrigatórias no qual eles desanimam desde o começo. E eu também tento dar uma coisa para eles que eu não tive
nos meus 17 anos, meus 22 anos que eu abri a consultoria, que é realmente saber o que um consultor faz, né? Então eu tento passar para eles um pouco das minhas atividades, né, como consultor das atividades que eu ofereço, né? Então eu tento apresentar para eles como que eu iniciei tudo isso, né? Mudou muito a tecnologia de 10 anos atrás do que é de agora. Hoje a gente tem plataformas que oferecem curso, o próprio Instagram, aí as pessoas oferecem curso de como montar a tua consultoria, de como estruturar um projeto, né? Mas há pouco mais de 10 anos eu não tive nada disso, né? Então realmente foi na garra, foi no peito e tentando na tentativa e no erro, né? Então desenvolvendo tudo isso. Então eu tento um pouco adiantar para eles as dificuldades que eu tive no início ali, quando eu era mais jovem, né? Então eu tento apresentar para eles como que eu faço o atendimento ao cliente, como que esse relacionamento com o órgão público, né? Uma parte que eu acho seria o mais complicado para quem trabalha com serviço, que é a precificação. Eu não lido agora com viveiro, sim, com produto, mas quando você vende um serviço é muito difícil precificar. É aí um dos desafios iniciais de uma consultoria. Então eu tento apresentar para eles para verem se realmente é isso que eles querem. Então tem alguns alunos que você já percebe que brilha o olho já desde o início, né? Então você sabe que ele realmente gostou da área, e tem aqueles outros alunos que realmente vão preferir outras áreas, né? Simpatizar com outras áreas. Então eu tento trazer de forma voluntária, né, a minha experiência para ajudar na tomada de decisão desses alunos e também para, digamos assim, de alguma forma animar para eles continuarem também no curso, né? Porque também não seria só baixa adesão, muitos desistem, né? Então até fica aí uma dica para quem gosta da área, né? Então tem muitas universidades que estão oferecendo, universidades públicas, estaduais e federais, que ofertam curso de engenharia florestal e muitas vezes nem fecha a turma. Então, para quem tem esse interesse, né, hoje em dia, pesquise um pouco mais e corra atrás, que está sobrando vagas aí nas universidades, né? Então, pode ser uma grande oportunidade para quem gosta da área, né? E, Jean, também não é só como consultor o engenheiro florestal pode trabalhar, né? Você poderia explicar em quais outros ramos também o engenheiro florestal pode atuar, quais outros segmentos de empresa também? Por exemplo, alguma empresa que pode trabalhar, um segmento, porque ou é consultor ou vai para o mercado, mas que padrão de empresa? Celulose, você poderia explicar melhor? Hoje eu vejo colegas de formação que estão espalhados aí pelo Brasil, né? Tem colega que trabalha no Porto, por exemplo, não certificando, mas conferindo todo aquele produto madeireiro que sai para uma exportação do Porto. Eu tenho colegas que trabalham propriamente com serraria. Eu tenho colegas que trabalham também dentro, além da serraria, com manejo, com a silvicultura, realmente no campo. Eu tenho colegas que trabalham produção de mudas em grande escala, de mudas comerciais, né? Então, na verdade, o curso ele é bem amplo. Eu escolhi mesmo o lado da consultoria, realmente por aqueles motivos que eu comentei. Realmente ficar aqui mais próximos de Curitiba, eu tinha essa oportunidade, eu tive essa oportunidade desde cedo e optei pela consultoria. Mas a área florestal realmente ela é bem grande, né? Sim. E Jean, também nós sabemos que hoje o Brasil é um país que tem uma lei ambiental muito protecionista. Nós temos hoje um controle muito bem feito, normas muito bem rígidas, o Ministério Público em cima. O que você acredita que pode ser feito para melhorar e ampliar a conscientização das pessoas que a lei vem para ajudar e a lei pode ser benéfica para todos nós? Sim. O que você acredita que pode ser feito? Primeiro que eu creio que tem que ser feita uma educação ambiental desde o início, né? Hoje em dia tem essas situações populares, né, que eu acho, hoje em dia no Instagram eu vejo que todo mundo é especialista, né? Sim. Surge qualquer assunto, todo mundo é especialista, todo mundo quer opinar, né? Mas realmente a lei ela é bem severa, ela é protecionista, como você comentou. Claro que sempre a gente tem que realmente preservar, mas também não é bem assim, né? Não é um oba-oba aqui no Brasil. Realmente tem leis muito severas. Um exemplo
que cai no ramo da minha atuação. Hoje em dia, alguns municípios aderiram que para a ligação de energia elétrica em área rural passa-se pelo setor ambiental. Então, o que o setor ambiental ele faz? Ele pega a base legal, que é o Código Florestal, e ele compara imagens de julho de 2008 e as imagens mais recentes. Então, você, digamos, solicitou uma energia, né, para o órgão, mas o órgão ambiental ele vai fiscalizar se não teve nenhum desmatamento nesse período. Por que julho de 2008? Porque o novo Código Florestal, ele pega essa data como um marco, né? Entendi. Então, é aplicada uma lei para quem desmatou antes e para quem desmata depois, né? Então, entra aí, digamos, as áreas consolidadas também, que seria antes se eu não me engano, 22 de julho de 2008 e posteriormente a essa data. Então, digamos que seja uma atividade simples, né? Fazer uma ligação de uma energia, solicitar, mas a pessoa está sendo fiscalizada também, né? Eu não tenho conhecimento se todas as prefeituras realmente fazem isso, mas eu tenho conhecimento que muitas fazem. Também a solicitação do uso capião, que é muito comum, né? Na regularização aí, uso capião, tem muitas terras antigas só com posse, então é dado a entrada e esse processo é encaminhado também para o órgão público. Então ele vai verificar e vai aplicar a lei, e se precisar recuperar as áreas, vai ter que ser recuperadas as áreas, e se for objetivo de autuação, também vai ser realmente autuado, né? E nesse setor aí dos produtos madeireiros, não madeireiros, hoje em dia meio que ou você se adapta à realidade, ou você realmente cumpre a lei, ou você não entra realmente no mercado, né? Está cada vez mais apertando a corda. Então, ou hoje as empresas, os produtores, sendo produto florestal ou de agricultura, hoje ou você se adapta ou realmente você não consegue nem muito ofertar o teu produto, né? E eu creio que isso aqui, daqui para frente, vai, na verdade, ficar cada vez mais entre aspas, apertado, né? Então, ou cumpre, ou você não consegue colocar teu produto no mercado, especialmente Europa, né? O próprio cliente tem feito exigências, né, sobre isso. E a gente tem a questão, né, na Europa também, o EUDR, que tá para entrar em vigor, que também precisa do CAR, que inclusive você auxilia nessa questão também, né? Sim, hoje o CAR, no mínimo, ele tem que estar ativo, né? Então, você tem que montar o CAR, você tem que já referenciar a tua área, e você tem que apresentar ali. Se você não tiver as áreas preservadas conforme a lei, você tem que aderir ao PRA dentro desse processo, e você tem que recuperar o que tem que ser recuperado. Então vai depender de bioma para ter a taxa ali da famosa reserva legal, mas você tem que cumprir conforme a lei, recuperar aquelas áreas de preservação. Então tudo isso é fiscalizado, é levado em conta para você ofertar teu produto no mercado. Muitas pessoas, igual você comentou anteriormente, muitas pessoas que estão na internet acham que o setor madeireiro não tem tantas responsabilidades. Sim. Mas o setor madeireiro tem muita responsabilidade. Quem realmente está no mercado, quem realmente está fazendo a diferença, o pessoal da celulose, o pessoal do compensado, do MDF, todos eles têm controles de todas as suas florestas, processos internos. Lógico, a gente sabe que não é todos. Sim. A gente tem uma parcela de 5%, 6% que não seguem mesmo. Sim. Mas a gente sabe que o mercado por inteiro tem todo esse controle, né? Sim, esse tratamento. Como tudo, a gente tem as exceções, né? Exatamente. Não dá para falar que todos, né? A gente sabe, senão não teria autuações, né? Senão eu não faria os projetos de recuperação. Senão não teria problema para você resolver. Não teria tanto problema para eu resolver, exatamente. Então existem, mas é minoria, né? Hoje em dia tem um controle maior, tem essas imagens de satélite hoje em dia que auxiliam as fiscalizações, né? Que realmente, e tem que ser severas, realmente tem que ser. Então, hoje em dia a gente tem uma consciência ambiental muito grande. As empresas de médio, principalmente de grande porte, né, as multinacionais aí, elas sabem dessa responsabilidade e ela é cobrada por essa grandeza que ela tem. Então, né, então ela é realmente cobrada. Então é levado tudo realmente nos mínimos detalhes, né? Que tem uma coisa ou outra de errado no meio disso, a gente sabe que tem. Mas a maioria realmente é feito um controle muito, muito, muito bem feito.
Bom, então nós vamos caminhando para a parte final do nosso bate-papo. Jean, eu gostaria que você falasse um pouco mais, fizesse considerações finais, e já deixo aqui meu agradecimento a todos da equipe da Woodflow. A gente sabe que falar sobre o setor ambiental, florestal é muito amplo, tem muitos tópicos, então a gente poderia ficar a tarde inteira aqui falando, mas mesmo assim gostaria de escutar suas considerações finais. Se quiser deixar um recado para quem, né, precisa aí da tua consultoria, pode ficar à vontade. Tá. Novamente, só agradecer, né, esse momento com vocês, realmente, né, Matheus? É uma área muito grande. Se a gente for discutir aqui tecnicamente, a gente poderia falar muita coisa, né? Mas queria realmente agradecer esse nosso bate-papo. Eu, no início lá, que eu realmente montei essa consultoria, eu sempre tive o objetivo de realmente atender muito bem os nossos clientes, né? Hoje em dia a gente tem um nome, graças a Deus, forte no mercado, né? Por realmente levar o nosso trabalho realmente a sério, né? Para quem aqui já dando umas dicas dando dicas para quem quer iniciar nesse ramo aí também, né? Hoje quando você leva o teu trabalho, não só na nossa área, né? Qualquer trabalho com seriedade, se você é uma pessoa pontual, se você é uma pessoa rápida, se você atende o cliente rapidamente, né? Hoje em dia até falo que muitos clientes me procuram, né? E solicito orçamento e já fala, deixa stand-by porque eu vou pedir os outros orçamentos. Eu falo, não, tudo bem, sem problema. Aí deu 2 dias, a pessoa falou, já faça porque não me responderam nem o orçamento. Então hoje eu vejo que às vezes um básico muito bem feito, né, você já consegue ser inserido no mercado, né? E assertivo também. E assertivo, né? Exatamente, assertivo, sempre buscando atender melhor o cliente, buscando coisas novas, né? Eu sempre digo que se você não é visto, dificilmente você será lembrado. Então sempre esteja à mostra aí. Hoje em dia a gente tem as plataformas, né? Hoje em dia a gente tem as feiras, né, Sueli? Que a gente se conheceu. Se conhecemos na feira. Nos conhecemos numa feira. Então, você tem que estar realmente dentro do mercado, né? Com certeza. Bom, então é isso aí, pessoal. Suelen, obrigado por mais um episódio do Pocket Woodflow. Se inscrevam no nosso canal, sigam as nossas redes sociais e qualquer dúvida pode mandar um e-mail no nosso site woodflow.com.br. Obrigado a todos e uma ótima tarde.